Tua presença. É. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Sinta a presença. Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Nós ministramos para os lares agora. As lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Deixamos essa presença invadir tua casa, tua vida, O secreto da gente, os seus. ninguém conhece mais Ele vive e sabe curar. Ele vive. Sim, nós trazemos essa presença. Um remédio pra curar toda ferida. Ele sabe. Jesus, Por isso nós invocamos a tua presença nessa hora. Trazemos essa presença para cada casa, para cada lar, para cada pessoa. Só cuide de mim, de nós. presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Sim. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Sim. Tua presença. Tua Tássio. presença. Tua presença. Tua presença. Nunca foi tão verdade essa canção. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, mas que eu não perca a tua presença. E eu digo mais, Senhor Deus, que eu perca dinheiro, mas nós cremos que nós não vamos perder nossos amigos. E cremos, Senhor Deus, que não vamos perder a tua presença. Senhor, é por isso que essa noite nós estamos aqui para ministrar a palavra dizendo que Deus é Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor do céu e da terra. Se você pode me acompanhar, eu gostaria que você abrisse em Isaías 55, verso 8 em diante, diz assim. Se você não puder acompanhar, porque você não está com a palavra, só ouça com atenção. Aquieta teu coração e ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Essa é a palavra de Deus para nós. A palavra do Senhor está dizendo aqui em Isaías 55, a partir do verso 8. Primeiramente, ele nos alerta para dizer que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Que os pensamentos do Senhor são mais amplos do que os nossos. Que aquilo que Deus planeja é muito maior e muito melhor do que aquilo que imaginamos. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação difícil como esta, estamos diante de uma situação de frustração, estamos diante de uma frustração de perda, a nossa tendência é entrar no desespero, é ficar desorientado, é ficar sem saber o que fazer. Mas hoje o Senhor está dizendo ao seu coração: meu filho, minha filha, ouça o que eu vou lhe dizer. Os meus pensamentos são maiores do que os seus.
Aquilo que eu planejei é maior do que aquilo que você tem arquitetado no seu coração. Simplesmente o Senhor só pede a você essa noite que faça algo. Confie em mim, diz o Senhor. Por quê? Porque a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor para mim e para você, ela vai prosperar, ela jamais sairá e voltará para Ele vazia. Então, se o Senhor determinou, o Senhor determinou que nesse exato momento, nessa época, né, nesse período, isso teria que nos acontecer, o Senhor determinou. Ele permitiu. Porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor de tudo. Eu e você temos que acreditar nisso. E Ele diz para mim e para você, nós não temos capacidade de compreender ainda qual é a dimensão do projeto de Deus. Sim, meu amigo, minha amiga, nós não temos noção ainda. Não temos noção do que é que o Senhor vai construir em nós enquanto nação. Nós não temos ideia do que o Senhor vai construir em mim, enquanto pessoa, na minha casa, enquanto família, na nossa igreja, enquanto comunidade, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Nós ainda não temos ideia do que é que o Senhor vai construir, mas está tudo planejado. Nós temos que acreditar que a tempestade, muitas vezes, ela vem destruindo para que novas coisas possam ser reconstruídas naqueles lugares. Às vezes um furacão, ele vem, tira todas as coisas do lugar, ele arranca, ele destrói, mas daí um tempo brota, nasce de novo, ali algo novo, algo exuberante, algo que traz em si marcas da própria história do passado. Então vamos acreditar, vamos confiar, vamos crer. E aqui o Senhor diz bem claramente que a palavra que sai da boca de Deus, ela vai e ela volta trazendo aquilo que Ele determinou. E eu quero dizer algo para você. Você ainda não tem ideia do que Deus vai fazer com você. Você ainda não tem ideia para que fim você foi chamado nesses dias. Eu quero que você abra comigo também agora em Gênesis capítulo 45, verso 1, que diz assim: aqui conta uma história também de calamidade. Aqui também conta uma história parecida com a nossa, que nós estamos vivendo. Havia muita fome no Egito. Havia muita fome na região próxima ao Egito. Todas as províncias em torno do Egito, todos os países, estavam vivendo uma grande fome. A palavra de Deus diz que havia uma grande fome sobre a terra. Ali caiu uma calamidade tão grande sobre todos, mas tudo tinha ali o planejamento de Deus. Ali, para aqueles que confiam no Senhor, sempre haverá um lugar seguro para ficar. A palavra de Deus diz em Malaquias que Ele vai fazer a distinção entre o que serve e o que não serve ao Senhor. A palavra é muito clara. Eu quero dizer algo para você. Eles estavam ali vivenciando uma tragédia, onde todos estavam perdendo suas riquezas, porque não havia pão, não havia cereal, não havia fruto na terra. E José, ele foi vendido pelos seus irmãos para mercadores. Esses mercadores levaram José até o Egito. E ali Potifar, um dos grandes de Faraó, adquiriu José como escravo. E José ficou ali aguardando a promessa de Deus, aguardando os sonhos que ele tinha tido. Não conseguia compreender aquilo tudo que estava vivenciando, mas ele simplesmente se permitiu entrar. Ele se permitiu andar por aquele caminho. E ele foi parar na casa de Potifar. Eu quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Um servo, mesmo quando ele é escravo, ele prospera. Um servo,
pode ter a menor das funções em uma empresa, ele prospera, porque ele carrega a presença de Deus sobre ele. E José era um homem que era escravo, mas ele prosperava naquilo que ele fazia. Tudo aquilo que ele punha a mão tinha o bom termo do Todo-Poderoso sobre ele. E Potifar, ele não só chamou José para tomar conta das finanças da casa dele, como colocou como segundo da casa dele. Em questão de pouco tempo, assumiu um lugar de governo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não importe para o lugar que Deus vai te levar. Este lugar, Deus vai te fazer prosperar. Creia. Ele vai te fazer prosperar. Muitas vezes o Senhor tem que nos permitir determinadas coisas para que nós possamos sair do nosso comodismo, sair da nosso conforto, sair da nossa zona de conforto. E José estava fora da zona de conforto da casa dele. Mas ali ele viu o sinal da prosperidade de Deus. E José, ali na casa de Potifar, se tornou o segundo do reino. E a casa de Potifar prosperou. Mas ele foi envolvido pela mulher de Potifar, que o desejava, que se sentia atraída por ele, mas ele tinha uma aliança de fidelidade, e ele permaneceu fiel, não só ao Deus Todo-Poderoso, mas também ao seu Senhor, a qual ele prestava honra. E por rejeitar a esposa de Faraó, ela contrariada, ela denuncia José como se ele tivesse se tornado um homem abusador. E José foi lançado na prisão. Foi novamente tirado da sua zona de conforto e levado para outra situação caótica. Mas lá o Senhor o fez prosperar novamente. E lá o Senhor fez prosperar porque o algoz, aquele que tomava conta da prisão, olhou para aquele homem e viu sobre ele algo de sobrenatural, algo de extraordinário. Em pouco tempo, José estava novamente governando dentro da prisão. Por isso eu quero dizer algo para você, meu irmão. Não importe aonde o Senhor te colocar, você vai prosperar. Você vai prosperar. Não importa. E ali na prisão, em questão de pouco tempo, José já coordenava todas as coisas. E ali, no meio da adversidade, aconteceu a oportunidade. Você que está aí me ouvindo, fale para você mesmo: na minha adversidade haverá uma oportunidade. É assim que Deus faz as coisas. José jamais sairia da casa dele e iria para uma prisão por vontade própria. José jamais sairia da casa dele para ser escravo de Potifar. José jamais sairia do conforto dele para viver as coisas no Egito que ele estava vivendo aqui nesse período. Por isso, meu irmão, é na adversidade que eu vou encontrar a oportunidade de Deus. E ali aconteceu. 2 servos de Faraó foram parar na prisão. E os 2 tiveram um sonho, cada um de um tipo. E quando José ficou sabendo desses sonhos e ouviu, ele trouxe a interpretação tanto para o copeiro quanto para o padeiro. Assim como ele disse que o padeiro iria ser pendurado e a cabeça dele seria oferecida aos abutres, assim foi. E do mesmo jeito que ele disse que ao copeiro ele seria restituído da sua função, assim também ele foi. E durante 2 anos, José ficou escondido ali dentro da prisão, aguardando o tempo da visitação. Meu irmão, há determinados momentos, minha irmã, que eu tenho que me acolher. Eu tenho que ficar olhando para dentro de mim
e aguardar aquilo que Deus prometeu. Continuar orando, mas continuar acreditando, mas ficar resguardando a sua alma. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. José assim o fez. E no momento certo, a adversidade trouxe a oportunidade que José precisava. Faraó teve um sonho. E no sonho, ele se perturbou bastante nesse sonho. E ali chamou todos os magos para que eles pudessem dar a interpretação. Mas nenhum deles pôde, porque aquilo era a revelação dos céus. E já tinha um plano. Haveria um homem que deveria trazer a revelação. Meu irmão, nada acontece por acaso. Nada está fora do controle de Deus. Eu quero reafirmar para você, como reafirmei no início dessa ministração. Deus é Senhor do céu e Senhor da terra. É Ele que estabelece os reis e é Ele que derruba os reis. É Ele que coloca e é Ele que tira. E a oportunidade aconteceu. E então o copeiro se lembrou que tinha um homem lá na prisão que carregava o dom de Deus. E José foi trazido à presença de Faraó. E ali foi-lhe dado a saber a interpretação dos céus sobre Faraó. Deus planeja todas as coisas. Nós não entendemos, mas atente para isso. Os nossos governantes estão se dispondo a cuidar dos menos favorecidos que eles já deveriam ter feito. Mas o Senhor se lembrou deles. Os nossos governantes já deveriam estar cuidando da saúde do nosso povo. E não deixar o nosso povo morrer. Quantas vezes nós ouvimos pela TV pessoas aguardando um leito de hospital, nos corredores, necessitando de UTI, não tinha, pois agora nós temos ginásios inteiros à disposição daqueles que são enfermos. Meu irmão, creia, Deus está revirando a nossa nação. Nós não seremos mais a mesma terra, não teremos mais os mesmos governantes. Algo está acontecendo, os céus foram determinados. Lá no céu a palavra de Deus saiu e ela está se cumprindo aqui na terra. E eu quero dizer algo para você: creia, simplesmente creia, e o sobrenatural de Deus você vai ter olhos para poder ver. E aí, meu irmão, José mas ele foi levado no mesmo dia a ocupar o segundo cargo mais honroso do Egito. Porque além dele ter dado a interpretação do sonho de Faraó, que o sonho foi, o Faraó via nos seus sonhos 7 vacas gordas caminhando próximo ao rio Nilo. E ali, durante o período, elas engordavam e ficavam viçosas. Mas, de repente, vinham as 7 vacas magras e começavam a consumir a carne das vacas gordas. E Faraó teve o mesmo sonho com a mesma interpretação de 2 formas. Depois ele sonhou e viu 7 espigas frondosas, bonitas. E depois viam 7 espigas feias, sem milho. E elas consumiam as 7 espigas boas. Veio a fartura e veio a fome. Mas tudo estava determinado diante do governo do Todo-Poderoso. E ali, quando ele conseguiu dar a interpretação dizendo para Faraó: meu Faraó, foi dado a você a revelação dos céus. Você saberá antes que as coisas aconteçam. Aquele que remove reis, estabelece reis, ele decidiu revelar a você o que iria acontecer. E trouxe uma missão sobre Faraó. Durante 7 anos de muita fartura, não só a terra do Egito se deleitou com isso,
mas ele poupou durante 7 anos, para poder trazer vida quando começasse a operar a morte. Então, meu irmão, creia. Deus vai te levar para lugares onde você não imagina. Deus vai te levar a estar diante de pessoas que você nem nos seus melhores sonhos poderia imaginar. Porque chegou o tempo da visitação. E eu e você somos o instrumento de Deus para que essa visitação aconteça. E José foi levantado, se tornou governador, e durante 7 anos de fartura, ele juntou celeiros, ele planejou, ele organizou, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi usado para salvar vidas famintas durante o período da estiagem. E ele vivencia um momento muito extraordinário. E eu quero que você pare para pensar o que está aqui escrito em Gênesis 45. Só ouça com atenção. Então José não podia mais conter diante dos seus irmãos que estavam com ele, e clamou: fazei todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer seus irmãos. Por que disso, meu irmão? Porque José, para se tornar o governador, ele precisou ser vendido. Ele precisou ir ser servo, escravo, para ser servo. Ele precisou ir para a prisão para se tornar governador. Com Deus não tem jeito. Nós não temos como fugir do processo de transformação. Nós não temos como fugir disso. Se Deus te chamou, Ele vai preparar você para que você, no tempo certo da visitação, esteja pronto para responder à porta que Ele vai lhe abrir. E José faz algo de extraordinário aqui. Ele compreende algo maravilhoso, que eu quero que você compreenda também essa noite. Disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. Sabe por quê? Porque eles acharam que José estava morto. Eles acharam que José tinha sido consumido. Mas, meu irmão, quando alguém te abandonar e te largar, creia que Deus é aquele que cuida de você. É aquele que vai te trazer do lixo para a honra de Deus. Creia. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Agora, pois, não vos entristeçais, José dizendo aqui para os irmãos, nem vos aborreceis por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida, ouça isso, meu irmão. Olha o que José está dizendo para os irmãos. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Os planos de Deus são maiores do que os seus. O projeto de Deus é maior do que os seus. A gente não entende. Mas Deus nos leva para lugares que só Ele pode nos levar. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem haverá colheita. Deus enviou-me diante de vós para conservar-vos descendência na terra. Meu irmão, minha irmã, Deus prometeu a Abraão que a semente dele ia herdar a terra. Não seria uma fome de 7 anos que iria matar a promessa de Deus. Mas Deus enviou José para o Egito para fazer cumprir a promessa que ele fez a Abraão, fez a Isaac e fez a Jacó. Deus cuida dos seus. Deus recolhe em celeiros aquele que ama em proteção.
para no tempo certo fazê-los frutificar. E então diz aqui, assim foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Olha o que José está dizendo aqui. Deus enviou-me diante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por conta de um grande livramento. José estava sendo usado por Deus para trazer livramento. Assim não foste vós quem me enviaste para cá. Não, meus irmãos, foi Deus que tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim diz o teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. E ele ainda diz algo para os irmãos, além de dizer, vai falar para o meu pai que eu estou vivo. Vai dizer para ele que eu já sou governador de todo o Egito. Vai dizer para ele que eu estou numa posição de honra. Ele ainda diz assim para os irmãos, traga tudo para cá. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. Ouça, Deus vai nos preservar para que a pobreza não nos alcance. Infelizmente, os desavisados, os que estão longe, aqueles que não querem saber de Deus, eles ficam à mercê da calamidade. Mas eu e você não. O Senhor planejou algo para trazer livramento para mim e para você. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Só ouça. Deus precisou fazer tudo isso para que José se tornasse um instrumento de livramento. Deus fez tudo isso para fazer distinção entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você quer ser um instrumento do Senhor? Você quer ser um instrumento para trazer livramento sobre a terra? Você quer ser o instrumento de Deus para trazer salvação para o seu patrão, para a sua patroa? Você quer ser instrumento de Deus para curar, para ministrar o nome de Jesus a um filho do seu patrão e o filho do patrão se levantar por amor a você? Você quer exercer a autoridade pela qual você foi chamado? Você quer assumir o seu lugar de governo, porque a palavra do Senhor diz, aonde o reino do Senhor chega, ali também chega a cura, a libertação, a salvação, a justiça, a paz e a alegria. Você quer ser esse instrumento? Então, aonde você estiver agora, aí na sua casa, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pare para pensar. É tempo de frutificar. Porque Deus é Senhor dos céus e da terra. É tempo de frutificar. Tássio, coloca para mim essa canção. Sobre não abandonar as redes.
É. Não, Leonardo, que a gente canta aqui na igreja. Amanheceu. Não pare. É isso aí. Não pare. Não pare, meu irmão. Não pare. Não pare. Deus vai usar a mim e a você como instrumento de livramento. Não deixe a decepção tomar conta do seu coração. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Eu sei. Sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. E o Senhor te diz: não faça isso. Deus conhece tua estrutura. Não faça isso. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Não é hora. Volte para o mar. Não deixe as suas redes, meu irmão. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Oh Deus, vá com sua presença agora a cada lar. Vá agora com a tua presença. Renova a fé. Renova a esperança. Renova, Senhor, a força. Renova, renova, renova. Que essa presença caia agora, Senhor, na nossa casa, no nosso coração. E faça um rebuliço. E Ele diz para você: Ele sabe o que você está fazendo. E que é difícil. Não pare, não pare, não pare. Pegue o que Ele te deu. Volte para o mar com toda a sua autoridade. Oh Deus, volte para o mar. Deus, quem mandou? É tempo. Essa é a palavra de Deus para a tua vida essa noite. Eu vou te honrar, eu vou te honrar, meu filho, eu vou te honrar, minha filha. A tua hora está chegando. Não é hora. Senhor Jesus, agora eu quero te pedir em nome do Senhor. Tu conheces os teus servos e servas que estão agora, Deus, muitos estão em choro, muitos estão, Deus, comovidos, muitos estão, Senhor Deus, mexidos. Muitos estão com medo, muitos estão desanimados, muitos estão desesperados. Mas, Senhor Deus, essa noite, enquanto igreja do Senhor, nós determinamos o seu projeto sobre nós. Senhor Deus, no meio do caos nós vamos prosperar.
No meio, Senhor Deus, da diversidade, as oportunidades chegarão até nós. E nós faremos uso de cada uma delas. Senhor Deus, nós assumimos nosso lugar agora no reino. Meu irmão, você que está ouvindo essa oração, assuma o seu lugar no reino. Senhor Jesus, em nome do Senhor, Espírito Santo, ajude os meus irmãos a assumir o lugar de governo. No meio do caos, Deus, nós estaremos na posição de governo. Porque o Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos chamou para trazer livramento, para trazer salvação, para trazer palavra de cura, para trazer ministração. E é isso que nós vamos fazer. Essa noite, nós selamos como igreja, nós selamos o poder que está sobre nós e decidimos, nós não vamos abandonar o nosso projeto, vamos ficar firmes, porque o Senhor há de se manifestar através de nós, para que a luz chegue a lugares longínquos, a lugares remotos, a lugares que por decisão própria, Senhor, nós nunca chegaríamos, mas o Senhor irá nos levar. Deus, e nós assumimos isso diante do Senhor e dizemos: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Eu agradeço a você que esteve aqui comigo. Não deixe de comentar, não deixe de passar essa mensagem para outras pessoas, porque se você foi edificado, outras pessoas também serão. E nós estamos como igreja, estamos estendendo, estamos indo além dos nossos muros. E Deus sabe de todas as coisas. Um forte abraço e obrigado por estar aqui comigo.